Meus amigos, mais um, o meu, nosso, qual foi aí? E hoje eu estou com uma pessoa que foi o primeiro político que eu tive contato na minha vida. Foi a primeira pessoa que eu sentei para conversar no gabinete. Logo que eu entrei no MBL, fui lá com o Ricardo, e que eu tenho um grande apreço, respeito, admiração e, acima de tudo, carinho por essa pessoa. Hoje a gente vai conversar com o vereador de Salvador, Cláudio Tinoco. Cláudio, seja bem-vindo ao nosso podcast. Sinta-se em casa. Pode comer as guloseimas que você está de... Eu comprei porque você está de dieta, né? Então, vamos chutar o balde da dieta hoje e vamos falar sobre polêmica, sobre gestão, sobre política. Sinta-se em casa, o nosso Qual Foi Aí? Olha, já estou em casa, né? Se eu soubesse, só não tinha almoçado. Que era esse banquete aqui. Muito obrigado, meu amigo, pelo convite. Para mim é uma grande alegria estar aqui. Você disse, já na abertura, que foi um dos primeiros políticos. Eu acho que Foi o primeiro. Foi o primeiro, Foi o primeiro. Pois é. E eu lembro também dos primeiros contatos nossos. Eu na administração, Sim. você querendo encher aquele Lula ladrão. O Lula ladrão. Ali já foi um pouco depois, né? Quando o Lula não queria ser preso, foi lá na Fonte Nova, que deu uma treta, aquilo ali. Na Fonte Nova. Lula lá na Fonte Nova, encheu aquele bicho lá. Aquilo ficou na história da política baiana, viu? Entrou, eu sei disso. Ali eu escrevi uma história. Eu tenho um orgulho de dizer que quando eu fiz parte do MBL, eu escrevi algumas poucas linhas, né, da política baiana, da minha maneira. Eu achava que aquela era certa e escrevia um pouco dessas linhas. Não se compara às suas, que as suas são muito maiores. A sua biografia fala por si só, da sua família. Então, mas assim, dentro daquilo que eu me propus a fazer, eu fiz e eu acho que fiz bem feito. Tomei alguns processos, algumas pancadinhas no couro, mas valeu a pena. Não, claro que teve o sucesso, até mesmo porque marcou um fato histórico também na política nacional, né? A gente sabe que o Brasil Livre, o movimento Brasil Livre, ganhou as ruas desse país, tanto assim que muitos de hoje jovens políticos que estão no Congresso Nacional, estão no Poder Legislativo, algum até no Poder Executivo, nasceu do movimento. Hoje na Câmara de Salvador você tem um colega... Inclusive recebendo o Sandro Filho lá, na Câmara de Salvador, e por isso que hoje o MBL se dispõe até a montar um partido nesse país, até mesmo porque tem uma ideologia, tem uma causa muito bem definida, que é a defesa da liberdade, combate à corrupção e logicamente, é isso gastos que se espera. públicos, eles têm essa mentalidade que eu acho certo também. Mas você foi o primeiro político realmente de mandato que eu tive contato, que a gente foi lá conversar com você, tudo sobre algumas coisas. Você foi muito bem recebido no seu gabinete, como também até hoje continua sendo. Você se mostrou uma pessoa... Não a educação fala por si só, mas digo assim, bem solícito, uma pessoa que mostrava o mundo da política, ensinando um pouco a mim. Eu aprendi muito com você em relação àquilo ali. E hoje você está mais uma vez vereador de Salvador, graças a Deus, reeleito. Está no terceiro mandato, é isso? Quarto mandato. E foi candidato a deputado estadual. Infelizmente não conseguiu obter o resultado, mas eu espero que esse mandato de vereador que lhe consiga lhe alçar para novos voos ainda maiores. E fala um pouco qual foi a dificuldade, Cláudio, que você viu dessas eleições, que eu vi que foi uma eleição bem atípica, foi uma eleição em que a gente viu que a violência, e quando eu digo a violência, não foi a violência da polarização, foi a violência realmente de facções criminosas, de bandidos realmente, estavam dominando praticamente a cidade de Salvador e outras cidades da região metropolitana, que impediam até políticos de entrar para fazer suas campanhas, permitindo somente aqueles que estavam ligados a facções criminosas. Você passou por algum tipo de situação desse tipo com a sua equipe? Olha, primeiro dizer que você realmente se ressaltou aí que eu fui candidato a deputado estadual, não tive êxito na eleição, mas também minha primeira eleição para vereador também não tive êxito, não. Fiquei na primeira suplência. Quem sabe... A história se repete. A história se repita aí. Eu espero que sim. Nesse caso. Olha, eu não enfrento muito essas, eu diria, abordagens. Primeiro porque, apesar de estar iniciando o quarto mandato, a minha vida pública ela é de mais de 30 anos. Eu sou administrador público, ocupei diversas funções executivas, comecei muito cedo, ainda estagiário de administração pública, nas docas, no Porto de Salvador, e essa trajetória me fez, eu diria, engrossar o couro e compreender um pouco a relação com a sociedade e, consequentemente, com os eleitores. É assim que eu sou vereador, ou um dos vereadores mais votados na região do Nordeste de Maralina, de Pernambués, ou seja, bairros populares, assim como eu sou o vereador votado no Brongo, no IAPI, no Engenho Velho da Federação, na Baixa da Égua, comunidades que eu convivo há 16 anos, um pouco mais em alguns casos,
e é claro que eu me constituí pela minha capacidade de trabalho, pela minha atenção às pessoas e pelo meu propósito de fazer a melhoria da infraestrutura, dos serviços, ou seja, da vida das pessoas que ali moram. Então, nesse sentido, o próprio cidadão, o cidadão de bem, ou qualquer outra pessoa que porventura tenha da sua atividade algo que não seja digno, eu diria assim, da legalidade, eles têm um respeito a Cláudio Tinoco, né? E da mesma forma que eu a qualquer pessoa. Eu costumo dizer que ninguém sai da maternidade com uma tatuagem na testa dizendo que se é bandido ou mocinho, né? As consequências da vida, inclusive, e aqui na Bahia, onde a gente vê os jovens sem nenhuma esperança, né? Sem nenhuma alternativa de um ensino técnico profissionalizante, o emprego, que é tão importante, né? Como a gente sempre cria essas dificuldades, a gente sabe realmente que a realidade nessas comunidades, sobretudo mais populares, mais pobres, é muito difícil do ponto de vista da perspectiva de vida para essa juventude. Então, eu não tenho esse tipo de abordagem. Por outro lado, ela é real, ela acontece. A gente não pode aqui fazer com que a gente use, eu diria, aquela máxima de tapar o sol com a peneira, né? E tem muitos casos que estão aí expostos, inclusive, sobre investigação. Estou lhe dizendo aqui com informações reais, fatídicas, de que se está buscando apurar essa vinculação, essa relação do crime. Isso, por exemplo, ficou muito evidente nas eleições em muitos municípios da Bahia, Sim. no caso muito claro em Camaçari, E nas Lauro de últimas Freitas eleições. também, viu? E a gente vê isso, inclusive o nosso grupo político, liderado por ACM Neto, por Bruno Reis, do União Brasil, no segundo turno em Camaçari, tornou isso de forma pública e ganhou, inclusive, conotação nacional. Isso não é uma particularidade da Bahia, mas aqui está cada vez mais grave. E a partir do momento que o crime toma assento, seja no poder legislativo, seja no poder executivo, isso já eu diria, estarrecer, mas acima de tudo, ligar o alerta para não só esse presente, mas sobretudo para o futuro do Estado e dos municípios. Eu toco nesse assunto porque é um assunto que, infelizmente, a gente não consegue passar em branco. Né? E a gente passou por eleições e a gente sabe que eleições são coisas que mexem muito com o íntimo da gente, mexem com nossos sentimentos, que a eleição ainda se torna, digamos assim, um bavi, né? É eu contra eles, ele contra nós. Então, aqui na Bahia, a gente só tem dois grupos políticos, é o grupo de ACM Neto e o grupo opositor ACM Neto, que ela é capitaneado pelo PT. Ou seja, então, cria-se um bavi, as pessoas elas levam isso muito para o coração e, consequentemente, quando leva isso para o coração, para aquela vida até bem da pessoal, esses grupos de facções, eles terminam tomando um lado, porque eles vão tomar um lado que melhor beneficie. Eu não vou dizer aqui que o governador, digamos assim, ele esteja condizente com isso, mas a Bahia é o estado do Brasil que mais tem facção criminosa. Nós tem dados aí, saiu uma reportagem recentemente que a Bahia foi o estado que mais teve mortes ligadas à política por facções criminosas, ou seja, é preocupante porque a gente vai entrar numa eleição daqui a 2 anos, a presidência da República, a deputados federais, a deputados estaduais. Se a gente já teve esse problema a nível municipal, me permita dizer, mas a nível federal, estadual e até para a presidência, eu não sei até que ponto isso pode chegar. Quando você vê um ministro sair com uma portaria de pedir para que o policial eles não sejam mais energéticos de ação nas abordagens, você praticamente está pedindo o quê? Que o bandido tenha muito mais direitos do que o próprio cidadão. O cara furou uma blitz, não deve ser atirado nele. Ele furou uma blitz, aí aquele cara pode estar com uma vida ali dentro. Ele pode estar portando arma, portando droga, e vamos dizer, o direito da dúvida a uma pessoa dessa. Não, eu acho que as leis devem ser cada vez mais duras para bandido, que bandido tem lugar de bandido é na cadeia. Me permita trazer uma abordagem que eu acho que eu não vi ninguém fazer, pelo menos nunca ouvi nem li ninguém fazendo esse tipo de abordagem. E aí eu faço agora aqui diante de você, Siqueira. Corta assim, aqui dele aí. Não, pega aí. O voto no sistema democrático que nós temos vale até para quem está preso no presídio. Sim. Ou seja, para quem não sabe, o presidiário ele tem o direito do voto, tá certo? Então, nós não estamos aqui julgando esse mérito democrático. Não. O bandido pode votar em bandido. Eu ouvi, por exemplo, um dia, num bairro, circulando, e aí o papo da roda acabou surgindo essa coisa de bandido, de ladrão, de tal, da influência e tal. Aí um menino que estava ouvindo, eu acho que devia ter uns 14, 15 anos, falei, mas tio,
Se até o presidente da República que foi preso está aí hoje presidente, por que a gente não pode votar? Então a gente não entra nesse mérito dessa liberdade. E muitas vezes o eleitor procura a sua referência de voto. A questão é o seguinte, é a criminalidade querer impor uma regra, né, certo? Não só, eu diria, estabelecendo o assédio sobre uma determinada população ou até o impedimento democrático de políticos, tá certo, estarem circulando para defender as suas bandeiras, defender os seus propósitos nas comunidades. Repito, como aconteceu aqui em Lauro de Freitas, como aconteceu aqui em Camaçari, como tem acontecido em muitas cidades da Bahia. Eu tenho relatos de candidatos de Lauro de Freitas que pessoas chegavam para ele e diziam: fulano, quando você chegar na rua, não fale comigo não. Eu vou votar em você, mas não fale comigo não. Porque os traficantes aqui, eles estão pegando o celular da gente, estão vendo se a gente está em algum grupo que não sejam os grupos que eles dizem que nós devemos estar. E se nós estamos fazendo campanhas para outras pessoas. Relatos de pessoas daqui, eu vi os prints, eu vi as conversas, a pessoa tinha que passar, olhar, fazer de conta que não conhecia em relação a isso. E isso é muito grave porque a falta do poder público ele é notório. E eu não falo a falta do poder público, polícia, porque a polícia ela não é nem presente, ela não consegue fazer isso. Eu vejo a falta de um comando de um governo que aí está. O governo está muito mais preocupado, né, como vi hoje. Ele dá desculpa da baixa popularidade de Lula ser de Bolsonaro do que resolver os problemas que nós temos na nossa cidade, principalmente no nosso estado de violência, que só fazem crescer, crescer, crescer. Virou moda agora, bandido invadir casa e chamar um repórter de televisão para mediar. Ou transmitir ao vivo pelo Instagram, pelas redes sociais. Né? Virou moda. Eu outro dia comentei num grupo, virou o quê? Mediador? Um repórter de televisão virou mediador da Polícia Militar agora, e a Polícia Militar, me perdoe a briosa Polícia Militar, permitir que um apresentador de televisão seja mediador de um conflito em que tem pessoas armadas botando vidas em risco. Isso traduz também na falência do sistema, quando abre mão de ser, de fato, aquele que ou o papel da imprensa, força, ou faz a mediação, o papel ou da a imprensa prevenção. É cobrir. Beleza, mas eu vejo em qualquer lugar do mundo, a imprensa fica afastada e quem media é aquela pessoa que foi treinada para fazer a mediação. Mas virou um círculo, Cláudio. Mas, Siqueira, vamos caminhar aqui por outras trilhas. Vamos. Né? Até mesmo que está faltando trilho na Bahia e em Salvador. Ora, Gareteira? Também. Mas a Ferrovia Centro-Atlântica, cadê a FIOL? Aí é um papo que a gente vai meu irmão, poder... aí a gente vai passar 2 semanas aqui falando. A FIOL tem quantos anos já? Eu acho que... Não sei. Eu sei que a ponte já tem 9 para 25, 16 anos está fazendo. E para o mês são 4 anos sem trens no subúrbio, né? Que dia? Acho que é 12 ou é 13. 13. 13, né? 13. 13. Eles anunciaram no dia 13 de fevereiro de 2021, achando que estava marcando a data do partido para as eleições de 2022. E é isso a realidade. Mas voltando aqui, a gente tem que também ter a responsabilidade, e eu acho que direcionar também essa discussão, não só para as consequências, que é exatamente um crescimento da criminalidade, da violência, a influência dessa criminalidade e violência até na política e nas eleições, mas é tratar da causa. Veja o caso de Salvador. Os centros sociais urbanos, que na época em que nós governávamos a Bahia, funcionavam com cursos técnicos profissionalizantes. Eu falei aqui da minha atuação na região do Nordeste Amaralina. O Centro Social Urbano era sede do Viva Nordeste, um programa de formação de crianças, de jovens, que tinham ali aulas diversas, inclusive de música, de arte, cursos técnicos. Os centros sociais urbanos do PT, nesses 18 anos, eu diria, cabide de emprego. No máximo, o campo que foi mantido ou a quadra que ainda está ali com algum cimento servindo para um baba de final de semana. Ou seja, a política social do PT ela está direcionada hoje a amarrar, eu diria, a confiança da população através da dependência das bolsas, como, por exemplo, o auxílio permanência pago às famílias que têm alunos matriculados na rede estadual. E, em consequência disso, o governador ainda facilita a vida dos jovens quando não exige nem aprovação, ou seja,
que eles aprendam e testem nas provas o seu aprendizado, e muito menos frequência. Ou seja, a gente tem que estar discutindo as causas. Sim. As causas, elas são fundamentais porque elas são, eu diria, enfrentadas através de políticas públicas. E isso mostra mais ainda a falência desse governo do PT de 18 anos na Bahia. Ora, eu tenho filho de 25, uma filha de 24 e um de 8. Os meus filhos de 25 e 24 ouviram em casa, mesmo com 6, 7 anos, eu falar do faz universitário, eu falar do aprovado, do educar para vencer. Hoje, os meus filhos ouvem, o de 8 anos, há 8 anos ele ouve eu falar da violência crescendo no Estado, da falta do Odorico Tavares, do Manuel Novaes, da pior educação do Brasil, né? Então, é isso que o baiano precisa, eu diria, compreender, porque a gente só vai virar esse ciclo vicioso do PT no dia que a maioria dos baianos entenderem que é necessário uma alternância de poder na Bahia e dar chance para uma renovação, saindo o PT do governo, entrando alguém que tem uma capacidade realmente de poder fazer o enfrentamento, atacando nas causas com políticas públicas eficazes, mais eficientes para a formação e para a oportunidade de trabalho e vida para as pessoas. Que mudou Salvador, que chama-se Assemineto, que todos os defeitos que podem colocar em Assemineto, mas Assemineto fez uma mudança de maneira radical em Salvador para melhor. Os próprios opositores de Assemineto conseguem dizer que Assemineto mudou a cidade. Tem os defeitos, tem os erros, existem, mas Salvador, o que era e o que é, na frente da gestão de Assemineto de Bruno Reis, eles não conseguem maquiar, não conseguem botar nem peneira, nem cortina, porque a gente consegue ver a transformação nisso. O que a gente vê de escolas sendo abertas, reformadas pela prefeitura, aí você vê as escolas dos estados sendo fechadas, e a desculpa é que não tem aluno. Como é que você tem aluno para estar com o pé na escola da prefeitura, abrindo vaga em colégio particular para que esses alunos tenham condições de estudarem, e aí esses alunos saem do colégio, né, da prefeitura, do início do seu estudo, e vai para o estado, e o colégio está fechado, por exemplo, na Ribeira, fecharam o Costa Silva. Não tem aluno? Como é que não tem aluno? Se tem, o aluno estava estudando, mas foi para onde esse aluno? Aí você tem o Odorico, aquele que era para ser um colégio modelo. Mas não temos mais colégio modelo a nível estadual. O que o PT está fazendo é tirando o nome do Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães para poder tentar apagar a história de um político íntegro, apenas porque o sobrenome pertence ao grupo opositor dele. É ligado a Antônio Carlos, que era filho do ex-senador Antônio Carlos Magalhães. A política da revanche, então, né? Uma política baixa, mesquinha. Atribuindo a eleições de comunidade, enfim, isso é... Agora, eu diria a você fez uma referência aí a uma gestão de Assemineto, que transformou Salvador, a de Bruno Reis, que vem nessa mesma linha. Lembrando que a Assemineto também não foi eleito. Na primeira vez que se colocou... vamos gravar esse podcast. Vamos ser gravado aqui, que daqui a 2 anos isso aqui vai... Daqui a 2 anos... não se elegeu prefeito de Salvador em 2008. Foi. Nem para o segundo turno, os soteropolitanos permitiram que ele fosse. Né? Mesmo o Neto tendo apresentado ali um plano para Salvador, que ele sempre faz no seu plano de governo, que ele registra não só por obrigação na justiça eleitoral, mas ele apresenta aos eleitores essas propostas, ou seja, aquilo que eu estou falando, políticas públicas, né, pretensões, intenções. Quando o soteropolitano entendeu, e aí isso é interessante, porque em 2012, Assemineto foi eleito prefeito de Salvador, tínhamos apenas 5 partidos. Não tínhamos 10, 15, 30, não. Éramos poucos. Mas por que a Assemineto se elegeu em 2012? Porque o soteropolitano caiu. A ficha compreendeu que era... Não aguentava mais. Não aguentava mais. E resolveu dizer assim, vamos dar uma chance a esse cara que está se apresentando aqui. E aprovou. E vai mais ainda. Rapaz, quando Bruno é eleito com quase de 80% dos votos... Nós que militamos politicamente sempre afirmamos o carlismo tem 30% dos votos em Salvador, o PT tem 30% dos votos em Salvador e 40% está ali no meio, você vai trabalhar para... Ou
Ou seja, a oposição a Bruno Reis quase que não chegou a 20% dos votos. Ou seja, de cada 10 pessoas, apenas 2 não votaram em Bruno. Por que isso? Porque essa grande maioria ela percebeu não só, eu diria, essa transformação que você se referiu, mas, acima de tudo, a capacidade na personalidade daquela figura que é Bruno, que muita gente não acreditava. E Bruno iniciou com muita tentam gente... desmerecer Bruno, chamando o menino de assemineto, assessor de Neto, e Bruno se revela como um grande gestor. O pivete do Calabar. Hoje eu fui para um evento com o Bruno, de entrega de novos ônibus. Bruno deu um show no palanque. Ele estava empolgado hoje. O palanque de Bruno não é um palanque para você fazer política, é um palanque para ele explicar. Você aprender. Explicar como é um processo de licitação, por que o VLT não saiu até agora, porque não tem projeto executivo, porque o Estado, em vez de contratar na mesma para e passo uma empresa gerenciadora, primeiro fez uma licitação para a obra e esqueceu de que era preciso uma empresa gerenciadora, supervisora para aquele contrato, que é um contrato bilionário, né? Que é essa empresa. Então, eles vão perdendo tempo e a gente vai passando o tempo e eles vão requentando. Hoje eu vejo, por exemplo, uma pessoa que eu admiro muito pela competência, e é competente mesmo, tanto é que assim virou ministro, Sidônio Palmeira, um cara que eu primo muito assim pela sua competência, além do ponto de vista pessoal, ser um cara de excelente convivência, mas o que Sidônio vai tentar fazer com Lula, ou com o governo de Lula, é o que ele fez aqui com o de Wagner por algum tempo, e sobretudo de Rui, que era o quê? O baiano querer morar na propaganda do governo. Ou seja, vai querer mudar toda a estratégia de comunicação e de propaganda para poder fazer com que as pessoas olhem para a televisão, ou vejam no celular, na rede social, e achem que aquilo ali é uma realidade que está se vivendo. É isso que o PT tem tentado fazer aqui na Bahia. Eu vou dizer a você, com todo respeito, Sidônio, ao profissional que ele é, eles tomaram a surra de Nicolas, que foi pior do que o 7-1. Aquela surra que Nicolas deu neles foi pior que o 7-1. E vão tomar outras, porque o governo está perdido. O governo de Lula, ele está... Eu considero Lula igualzinho a Bolsonaro em muitos aspectos. Bolsonaro ele se coloca como presidenciável e ele só vai admitir que ele não é presidenciável quando chega nos 45 do segundo tempo e vai tentar abençoar alguém como o Lula fez com o Haddad. Mas eu acho que quem está aí não vai se submeter isso a Bolsonaro. Lula, ele está tão perdido, que os preços dos alimentos estão aí batendo altos constantemente. E ele ontem descobriu que os supermercados estão com os preços altos e culpou os supermercados. Aí antes teve a crise financeira do dólar. Aí foram comprar um meme. Não, é o mercado financeiro por causa do meme. Você já pensou se o mercado financeiro for regido por causa de um meme? Mas aí você fala em Nicolas, que é um jovem, né? Eu não diria nem promissor, uma realidade, tá certo? Para mim é um dos deputados mais importantes dentro do Congresso Nacional, não só pela a propagação da sua fala, mas, acima de tudo, é claro que a experiência é a melhor referência. Então, Kassab, ou foi ontem, ou foi hoje mesmo, disse que Lula não se reelegeria. Ele que foi prefeito de São Paulo, ministro, é uma pessoa com uma larga experiência na política, inclusive preside um dos maiores partidos que tem nesse país, disse exatamente, o governo está aí na falência. E quando um ministro da Fazenda está perdido, é sinal de que esse governo não vai adiante. Se você participou do impeachment, você sabe que tudo começou com... O impeachment é um processo político, mas tudo começou com a revolta da população, com o aumento de preços constantes, com a economia indo cada vez pior, igualzinho acontece com Lula. Talvez Lula tenha um pouco mais de habilidade do que Dilma, claro, tem isso, mas talvez a idade já não ajude tanto a habilidade política. Esses políticos que estão aí não estão tão vassalos de Lula como os que estavam antes. Eu não acredito que a gente vai ter um impeachment, mas que esse porco vai sangrar até o último dia, irmão, vai. E isso vai custar caro para o PT? Vai, porque o PT não tem nome para ser renovado. O que precisamos estar atentos que você falou que Lula é mais habilidoso do que Dilma. Eu não tenho dúvida nenhuma. Por outro lado, ele não deve cometer aquilo que ele fez no passado, porque Lula se segurou com todas essas habilidades, a gente sabe, através do petrolão, né?
da Lava Jato, né, que foram sistemas dele comprar efetivamente apoio, sobretudo no Congresso, apoio político para se sustentar. Então, a gente precisa ficar, quando eu falo a gente, é o brasileiro, é a sociedade muito atenta, tá certo, nesse momento, e eu tenho uma esperança, porque ouvindo falas como a de Kassab ou de outros políticos, porque eu fico muito à vontade, não é nem do meu partido para eu estar aqui, não é nem do meu estado, melhor dizendo, né? Mas quando eu vejo declarações dessa, traz uma esperança de que, de fato, primeiro, a classe política se segure. A gente sabe que esse final de semana tem eleições no Congresso. Espero que Alcolumbre, esse sim, que é do meu partido, se eleja presidente do Senado, né? Na Câmara, que os deputados escolham o seu presidente, mas que esses presidentes, mas acima de tudo, senadores e deputados federais, tenham mais autonomia, independente de propostas de impeachment, qualquer desaprovação de projetos do governo dentro do Congresso Nacional. O mais importante é a vigilância, né? Porque quanto mais a opinião pública, como você falou, manifesta contrariedade, insatisfação, mais risco a gente corra para que o PT possa fazer as artimanhas, né? Praticar, melhor dizendo, artimanhas que praticou no passado. Eles querem voltar agora a contribuição sindical de novo, né? Então tentando fazer isso. Sem dúvida nenhuma. Essa é uma coisa que a gente reviver os sindicatos, mas não tem mais essa condição. E eu vou lhe fazer uma pimentinha aqui agora. Você falou de seu partido. Hoje, quem Cláudio Tinoco votaria para a presidência da República? Desses possíveis nomes que nós temos aí. Não, eu não sei nem se é possível. Não, hoje eu torço e votaria se fosse hoje ou se for em outubro de 2026 em Tarcísio, o governador de São Paulo. E posso aqui dizer vários motivos. Eu já disse aqui que eu sou administrador público, especialista em políticas públicas. Eu convido a quem estiver nos assistindo a se aprofundar naquilo que Tarcísio tem feito, por exemplo, na área da educação em São Paulo, né? Na área de concessões e PPP, que é exatamente... a gente sabe que São Paulo é um estado dos mais ricos do mundo, não é só do Brasil, não, do ponto de vista de PIB e de receita pública também, mas mesmo assim o que ele tem feito, eu fico lamentando... Segurança pública, gestão... Tarcísio foi ministro de Dilma, passou ileso, foi ministro de Bolsonaro, passou ileso, foi candidato a governador, passou ileso, né? A chapa de meus sonhos, Tarcísio e Caiado. É a chapa de meus sonhos. Eu não vou nem apoiar, eu não vou nem dizer para vice. Até mesmo porque Caiado, sim, que é do meu partido, tá certo? E não é só por ser um partidário. Eu lembrava ontem com uns amigos, Caiado foi candidato, acho que em 89, a presidente da República, que foi minha segunda votação. Eu voltei ainda num plebiscito, que era parlamentarismo ou presidencialismo, e veio as eleições de 89, que eu já encarei ela, acho que eu tinha 20 anos de idade, encarei a primeira eleição. Então, Caiado já foi candidato no passado, mas a gente tem que falar do presente de Caiado, né? A gestão que ele faz em Goiás também, ela precisa ser revelada para o Brasil. Sim. E ele vai vir agora aqui entre fevereiro e março e deve dar um pontapé inicial com uma pré-candidatura à presidência da República. Espero, logicamente, que haja aí a possibilidade, eu acho que hoje quem mais atrapalha uma possibilidade de uma eleição de Tarcísio é o próprio Bolsonaro. Sim. Bolsonaro precisa se convencer, tá certo? Ou ser convencido que se ele está inelegível, ele precisa passar esse bastão, eu diria assim, daquilo que representa mais à direita. E Tarcísio, a gente sabe que, apesar de ser do Republicanos, ele nasce, logicamente, com uma eu diria, uma gratidão a Bolsonaro, que o fez também ser mais conhecido como gestor. Eu vou lhe dar uma informação, que eu tenho amigos de São Paulo que trabalham na gestão, dizem que Tarcísio não quer ser candidato, não por Bolsonaro, mas ele quer sair de São Paulo sendo o governador da história de São Paulo. Então tem muita obra para ser entregue, tem muita coisa para ser entregue, e ele quer sair, tipo, o cara diz assim, deixar a marca dele de gerações. É legítimo. Então, eu acredito que ele não queira sair, dizem que assim, o problema dele não é Bolsonaro. O problema é que ele quer sair como o gestor de São Paulo. E tipo a Semineto. A Semineto será lembrada eternamente. Por outro lado, tudo bem, conheço isso, é diferente da situação de, por exemplo, de Dória. Vamos lembrar aqui? Sim, Dória prefeito, vira do governador, queria virar presidente de 2 em 2 anos. Então, ou seja, é um projeto pessoal. E se acabou por isso. Tarcísio é diferente. E aí sim, se esse país, sobretudo,
né, começa a apresentar. Ele já aparece nas pesquisas e aparece muito bem nas pesquisas. Sim. E se a classe política, sobretudo, né, o centro e a direita, se entenderem e se unirem, convocando o Tarcísio para representar uma unidade, eu digo em você, irmão, é imbatível. Sim, com certeza. É imbatível. Não, entendeu? Lula, então, Lula aí não dorme. Não tem sonho de ser o governador de São Lula Paulo. Não dorme. Ele tem que ser o presidente do Brasil, porque a gente precisa, sim, recuperar esse país para valer e colocar o Brasil em outros patamares que não sejam o que nós estamos filhos, hoje. Nossos netos precisam. Com certeza. A gente já está um pouco adiantado, mas nossos filhos e nossos netos precisam. Mas vamos voltar um pouco para Salvador. Qual foi aí daquele protesto que teve na Barra, velho? Os caras tiraram as barracas de praia, tiraram as cadeiras e tomaram bola nas costas. O que você achou daquele protesto? Rapaz, eu não entendi. Rapaz, eu até diria a você... Eu acho que faltou expertise. É compreensível, tá? Muitas vezes, em qualquer circunstância, a pessoa, quando se sente acuada, ela procura dar ali aquele... É como uma pessoa que você está discutindo, ela não quer compreender a sua razão, ela se cala. É menino emburrado. Eles ficaram emburrados, não foram para a praia. Quando não foram para a praia, revelaram, em pleno verão, em plena alta estação, aquilo que o The Guardian, um dos jornais mais lidos no mundo, tá certo? Disse um dia que a praia do Porto da Barra é uma das melhores, se não a melhor praia urbana do mundo. Então, ou seja, foi um erro de estratégia, mas é natural, as pessoas ali, tem que ter essa compreensão, enquanto se eles cumprirem a legalidade, a regularidade, eles têm a legitimidade. A não ser que o prefeito da cidade, entendendo por qualquer motivo, seja o apelo popular, seja a compreensão de que, de fato, se nós temos 60 quilômetros de praia em Salvador, aqueles 300 metros, 500 metros dali, eles devem ficar livres de ocupação de estruturas, porque tem essa... ali, faixa curta, Siqueira, ali está o marco de fundação da cidade e quase que é do Brasil, né, meu amigo? Né? Somos a primeira capital. Está ali aquele marco, né? Tem 2 fortes dessa cidade, que é uma cidade fortaleza, que nós ajudamos, inclusive, restaurando e colocando ali os museus Caribé e Pierre Berger. Então, tem todos os apelos para que aquela área ali possa ser decidida não ter uma ocupação. Por outro lado, conhecedor, você sabe que eu fui secretário de turismo nessa cidade, além de ser um vereador antenado como um bom baiano soteropolitano com os ambientes da cidade, ninguém fora, eu diria, dessa, ou até fora da alta estação também, não aguenta ficar 2 horas ali no sol, tá certo? Então, ela é uma praia contemplativa, porque diferente de muitas praias em que o sol se põe atrás, se põe de frente. Então, você tem uma extensão de horário de frequência. Ela é uma praia de boa balneabilidade do ponto de vista dali, da tranquilidade de tomar. Tem embarcações, porque tem colônia de pescadores ali. Ou seja, é um charme, é um privilégio para muitos, não só para soteropolitanos baianos, mas para gente do mundo inteiro que vem a Salvador. Pessoas... Eu rodando no aplicativo, pergunto, vou pro Porto da Barra. Aí eu digo, rapaz, Porto da Barra, essa área deve estar pilhada de gente, você não consegue nem pisar. As pessoas que frequentam ali, elas vão em algum momento precisar de infraestrutura. Vou dar aqui um exemplo, tem uma lei que eu regulamentei, as escolas de stand-up paddle, que é aquela prancha a remo, tá certo? Que eu botei regra, porque tinha gente que pegava uma prancha ali de uma escolinha daquela, entrava no mar, ali tem uma correnteza, se pegar uma maré de saída ali, vai parar lá no oceano, né? Então, muitas vezes você vê um helicóptero ali do Graé e resgatar alguém lá fora, algum perdido, tá certo? Ali. Então, eu criei uma lei regulamentando que tem que ter salva-vida, que tem que ter apito de aviso, que tem que ter orientações, a escolinha tem que ter, talvez, ali um bote para poder... Então, mas veja, chega nesse momento onde a cidade está lotada de turista e onde o soteropolitano tira seus dias, suas horas de folga ali para a praia, ela fica muito cheia realmente. Nem a escolinha de stand-up consegue. Ali tem uma quadra de futebol que é tradicional. Você não consegue nem enxergar. Então, tinha peteca antigamente ali. É preciso que cumprir regra. E a regra é clara, né? São 10 kits com um sombreiro
e 2 cadeiras por sombreiro. Isso significa 20 cadeiras. É isso aí. Se tem 30 permissionários, vamos admitir que você vai ter aqui 300 sombreiros e o número de cadeiras para essa quantidade toda. O que é que acontece? Existe muita demanda. Eu vi, por exemplo, um colega que eu estimo muito, é um dos mais inteligentes vereadores da cidade, mas está propondo aí uma lei para poder fazer com que o sombreiro só vá mediante demanda. Irmão, se o pessoal chegar lá 10 horas da manhã, tem demanda para tudo. Então, não é essa a questão. Já vi a palavra do prefeito, ele acha que precisa ter um equilíbrio, e esse equilíbrio está baseado no cumprimento da regra, que inclusive foi acordada com a Justiça Federal. Uma coisa que poucas pessoas revelam. A gente hoje em Salvador não tem uma barraca de praia, uma estrutura ambientalmente responsável, tá certo? Porque Salvador é a única cidade desse país onde não pode ter barraca de praia. Devido à Justiça Nós estamos gravando aqui em Lauro de Freitas, estou vendo aí que vai haver uma mudança, né? Porque houve o quê? Uma mediação com a Justiça Federal. Olha aí, por que Salvador não pode? Agora mesmo a gente está no processo final de licitação lá de uma concessão do trecho entre a Boca do Rio e Jaguaribe, e que é uma esperança para que haja, de fato, equipamentos de orla em Salvador. E eu quero discutir isso na Câmara e vou discutir nesse mandato. A partir de segunda-feira, com a abertura do ano legislativo, a gente vai estar não só fazendo as propostas legislativas de leis, de indicações, né, de resoluções, mas chamando a sociedade e os órgãos públicos. Por exemplo, está se falando tanto no Porto da Barra. Vamos aguardar amanhã, que é sexta-feira, por exemplo, o anúncio do INEMA sobre a balneabilidade das praias de Salvador. Por final de semana, 17 a 19 praias de Salvador não têm condições de banho, inclusive o Porto da Barra, porque tem cocô no mar. Pelo índice de coliformes fecais. Então, e ninguém está discutindo a questão do saneamento. Né? Que não se tem mais Bahia Azul, o de Rio Vermelho aqui, ali eu fui e revelei a Embasa jogando esgoto in natura nas águas dali do Rio Vermelho, que se espalha, logicamente, com as correntes até... E por sinal, dia 2 é domingo, vai ter festa lá. Irmão, moral da história, esse problema do Porto da Barra se revela agora, mas o problema da orla ele é muito maior. E nosso mandato, Tinoco, vai discutir isso e vai procurar oferecer alternativas de solução, mas tem que chamar todo mundo à responsabilidade. Com certeza. Eu lembro que quando começou a acontecer isso, passei num dia que estava tirando lá as barracas, eu tenho um primo que ele é delegado federal, coincidência, nesse dia, ele estava lá, ele mora em Ilhéus, estava no que aqui não, a Ordem Federal mandou retirar as barracas aqui da areia, e foi um chororô, um quebra-pau danado, porque eram pais e mães de famílias que viviam daquelas barracas ali, até onde foram entregues os ônibus hoje. E quando a parte escavadeira pegava assim, meu irmão, que saía de rato, de barato, debaixo daquelas barracas. Agora, as pessoas têm que se colocar num lugar também de uma pessoa que sai de todos os bairros de Salvador, vai para a orla, tem que tirar de algum local que paga aluguel para guardar cadeira, né? Isopor, tem que manter, deveria estar lavando aquilo ali, para armar na praia, tá certo? Esperar o cliente chegar e ganhar ali um valor de aluguel e consumo. Aí você chega hoje, a praia é livre, não é livre? Aí eu vejo muita gente dizer, não, tem que tirar tudo. Beleza, eu quero botar minha canga, minha toalha. Beleza, eu também. Eu vou para a praia comigo, eu e minha família, eu vou com o meu sombreiro, que eu carrego, que eu boto, vai uma cadeira, ou eu, minha mulher, ou meu filho senta, ou eu sento na areia, eu gosto de ficar na praia, eu curto essa minha liberdade, mas eu tenho a compreensão também dessas pessoas que trabalham, que historicamente tinham as barracas de praia, viram destruídas, demolidas aquelas barracas de praia, deram um toldo fuleiro, né? Porque você imaginar que uma pessoa embaixo de um toldo de 3x3 vai conseguir fazer... fritar um bolinho, fritar uma não pode. Não pode nada disso. Não, o juiz foi lá, exigiu fazer um TAC. Olha que a Semineto, Siqueira, foi um herói. Porque o juiz não queria nada. A Semineto foi para um processo de negociação com a Justiça Federal e conseguiu conquistar no TAC a possibilidade de implantar esse kit, que é exatamente o toldo, ou a caixa térmica, porque só pode latinha. Mas beleza, o que eu quero chegar é o seguinte, enquanto nós temos esses trabalhadores com essas dificuldades todas, eu, ou qualquer um, tá certo? Sai de casa com o seu isopor, ou seu cooler
cheio de cachaça, tá certo? Leva ou não o sombreiro, leva ou não a cadeira, leva a caixa de som, tá certo? Muitas vezes leva até a churrasqueira, tá certo? E chega na praia, arma, senta e faz a sua festa, né? Beleza. Né? E aí, isso é certo ou errado? Aí o prefeito de Itacaré baixou um decreto e disse que estava proibido churrasco na praia, garrafa de vidro, coisas que já está no TAC daqui. O barraqueiro, aquele que tem a licença, que paga R$ 1.800 por ano da licença, ele não pode fazer venda de bebida em garrafa. Agora, o cidadão, se quiser, sai de casa com seu isopor, hoje tem um nome bonito, cooler, e vai para lá e leva a garrafa que quiser, se for litrão, se for meio litro, se for... Porque não dá nem para fazer uma fiscalização em relação a isso, porque isso termina se virando uma arma branca, né, um caso de confusão ou do tipo, você não tem nem efetivo. Não pode. É isso. Inclusive, eu acho que não deve mesmo, não. Mas não podia ser para todos. Aí você sai no final do dia, o lixo está lá na praia. Aí estão dizendo que são os barraqueiros. Muitas vezes não é, não. Não é barraqueiro, não. Muitas vezes é aquele que está indo, levando o produto, o cara que faz o churrasco, que larga lá o carvão, ainda larga. Aceso na areia, muitas vezes. Então, a gente sabe a população então é preciso ter regra, tá certo? Cumprimento e fiscalização para isso, né? Então, as pessoas precisam ter um pouquinho mais de compreensão como é que as coisas funcionam. Vamos ver o que é que vai dar aí, a Câmara vai discutir, o prefeito está decidido. Você, como foi um secretário de turismo, tem muito embasamento para isso, tem muita coisa que você aprendeu frente à pasta, lidou diretamente com muita gente do turismo, seja barraqueiro, seja baiano de acarajé, guia turístico, dono de hotel, dono de pousada, com certeza tem essa expertise de chegar e tentar negociar. Acho que o melhor nome não tem, porque você foi secretário de turismo, então você tem essa expertise e eu espero realmente que você consiga chegar no meio termo que traga a melhor solução para o barraqueiro, para o soteropolitano e para o turista, porque a situação que nós temos é que nós temos a maior orla do Brasil, está se fazendo aí esses novos quiosques aí, nem bem está pronto, o povo já está reclamando, nem pronto está, mas já estão reclamando, mas que a gente precisa realmente ter uma condição de trabalho para quem precisa e uma condição de atendimento para quem busca atendimento. Uma vez eu cheguei para Daniel Alves, que é colega seu, e disse, Daniel, eu achava que deveria colocar food truck num espaço daqueles ali. Colocar food trucks, e aí a pessoa ficava os food trucks atendendo as pessoas, porque delinear, botava ponto de luz para o cara ficar ali, o food truck fazer atendimento em alguns espaços que não tenham barracas, porque nem o barraqueiro também não quer ficar na aula toda. Não. Ele quer ficar na área que tem muito público, mas às vezes você tem um lugar que está tendo um evento de vôlei, por exemplo, ali tá ali perto do ideal ali. Não tem banhista ali, vai chegar ali é muito forte a maré. Mas se você tiver ali 2, 3 food trucks que atendem ali aquela pessoa, por que não delinear um espaço ali de estacionamento, botar 2, 3 food trucks para que possa atender uma pessoa, fazer um teste, por assim dizer. Porque é isso aí, buscar alternativas. Buscar alternativas que as pessoas, tanto o barraqueiro, como o banhista, como também o turista, todos saiam ganhando e principalmente a cidade venha ganhar, que Miami é assim, né? Uhum. Vamos trazer Miami um pouco de americano, mas Miami é assim. Miami tem os food trucks na praia que atendem as pessoas. A gente tem uma cultura diferente. A gente tem outras orlas no Brasil. A do Rio de Janeiro pode ser uma referência. Sim. Né? Lá... que a gente sempre tem uma referência de Maceió, né? A gente sempre quer ter uma referência de Maceió, né? E aquela compreensão da característica também de cada praia, Sim. né? Por exemplo, a orla do Rio ela tem uma extensão de areia muito grande. Isso. Essa semana eu estava vendo, eu tenho pesquisado, tenho estudado, eu vi uma praia que agora não vou, talvez aqui eu não venha recordar o nome, que fez a dragagem, acho que é no Rio Grande do Norte. É uma praia do Rio Grande do Norte. Estava fazendo a dragagem, tem navios próprios para isso, que você faz a sucção de areia de profundidade, de jazidas de areia, sim, e traz essa areia para estender um pouco. Eles falam, tem um termo técnico também. Eu tenho estudado tudo para encontrar, de repente, assim, alternativa. Não adianta a gente só estar fazendo crítica, nem também propondo coisas mirabolantes. Crítica por crítica, né? Não adianta. Mirabolantes. Então, respeito, acho que tem que ter... eu diria, a atenção e responsabilidade ambiental, mas a gente tem tecnologia hoje, tem todas as formas. E outra coisa, reconhecer a tradição, né, a vocação da cidade. A gente já não consegue atrair muito turista de sol e praia, porque por mais que tenha essa extensão, hoje a orla de Flamengo e Estela Maris, e até Ipitanga, vizinha aqui de Lauro de Freitas, a gente melhorou muito com a obra do Prodetur, né, financiada pelo BID, inclusive todos os permissionários, barraqueiros de praia de Flamengo, Estela Maris, Flamengo e Pitanga receberam kit
novo e tal. A gente usou isso no financiamento para poder equipar melhor. E outra, a aula de Pitanga, você tem as casas que se transformam em barracas. Perfeito. Que outros lugares você não consegue fazer isso. Em Calamares também. Os grandes conseguiram adquirir, alugar imóveis em cima. Hoje você tem, para dar alguns nomes aqui, bem objetivamente, como Louro, como Pipa e como outros também. Compraram casas e transformaram em barracas de praia. Perfeitamente. Ali, e dá uma estrutura, tudo. Agora, qual foi agora? Vou fazer um bate-bola com você. A Semineto já ficou 4 anos. Me diga uma obra de Semineto, disse assim, isso aqui foi, para mim, Tinoco, morador de Salvador, isso aqui é uma marca de Semineto. Centro de Convenções de Salvador, que eu tive a honra, tá certo, de conduzir a licitação, a contratação, acompanhar a execução da obra em parceria com a Sucop, licitar a concessão, contratar a concessão, então, e ver que o governador Jerônimo Rodrigues, diferente dos seus antecessores, sobretudo Rui Costa, que já pegou pronto também, reconhece e vai lá, como está lá tendo agora um grande evento de prefeitos, aqui eu quero cumprimentar todos os prefeitos da Bahia, né, usar o Centro de Convenções de Salvador. Então, acho que essa obra ela traz não só esse marco importante de demonstrar a diferença entre um gestor comprometido, que tem a compreensão da importância do turismo para a nossa cidade, para a realização de eventos, congressos e convenções. A cidade está cheia agora, está batendo quase 100% de ocupação dos nossos hotéis. E chega um congresso como esse, por exemplo, e não tem mais quase que agenda no Centro de Convenções em Salvador, isso ajuda ainda mais quando nós sairmos da alta estação para não sofrer aquilo que se chama o efeito da sazonalidade. Então, essa obra do Centro de Convenções foi, sem dúvida nenhuma, um grande marco da gestão de ACM Neto e eu tenho uma grande alegria e honra de participar. Pena que quando a gente passa ali, a gente olha, se for daqui de Lauro para Pituba, a gente olha pela esquerda, fica babando, fica com os olhos cheios, mas quando a gente olha para a direita, que vê aquelas ruínas do antigo Centro de Convenções da Bahia, irmão, chorar não adianta mais, porque eu já gastei muitas lágrimas ali. Quantas pessoas se formaram naquele Centro de Convenções de Iemanjá, né? Quantas histórias tem aquilo ali, né? E você vê aquilo ali hoje daquela maneira. Bruno, tudo bem, 4 anos, uma marca de Bruno Reis. Mané Dendê. É também um marco. Ele não está totalmente concluída a intervenção, mas em todas as fases, até onde já está agora concluído e à disposição da sociedade, e sobretudo do povo ali, do subúrbio, de usufruir, é realmente uma transformação que eu diria total e integrada, né? Ali foram gastos recursos importantes na desapropriação, ou seja, tirar as pessoas das condições de habitação muito precária, trabalhar na base, estabelecendo todo um sistema de saneamento, né, de vias, de viário, de pavimentação, e não só a construção das habitações, que algumas já estão entregues, mas, acima de tudo, entender e compreender e se comprometer para poder ali implantar quase como uma cidade. Ali você tem escola nova, você tem mercado local, municipal, você tem área de teatro, enfim, é realmente o Mané Dendê, eu diria, não só para a gestão de Bruno, mas, acima de tudo, para a cidade, um marco muito importante. De Cláudio Tinoco. Obra? Um projeto, uma obra? Não, projeto como gestor, eu já falei do Centro de Convenções que eu me envolvi, eu estive envolvido em outras obras importantes, e aí, para destacar, uma que eu entreguei, né, e outras que eu deixei bem encaminhada, né? A Casa do Carnaval, depois de 300 anos de carnaval nessa cidade, nesse estado, a festa que colocou a Bahia como o maior evento popular do planeta, nós não tínhamos um espaço, não é de contemplação não, mas um espaço que inclusive é de referência de contar essa história. E todos os personagens. Então, a Casa do Carnaval foi, para mim, assim, uma grande honra, mas eu deixei encaminhado, dei a ordem de serviço, deixei quase pronto a Casa da Música, né? A Cidade da Música da Bahia, é o Museu da Música, e também a ordem de serviço que nós demos para a Casa das Histórias e o novo Arquivo Público. Arquivo Público, meu irmão, que era vergonhoso da gente entrar. Lindo. A história da nossa cidade... O comércio de Salvador, quando você passa de noite, é uma coisa assim... O nosso acervo, é tipo europeu. Não, o nosso acervo documental, audiovisual, era também assim, em condições de a gente chorar como é que, ao longo de décadas,
aqueles que passaram pela Prefeitura de Salvador não tiveram atenção de dar dignidade àquele arquivo. Então, deixei o projeto pronto, a ordem de serviço dada, eu não pude inaugurar como secretário. Agora, como gestor, melhor, como legislador, eu tenho muito prazer em ser autor da Lei de Acesso à Informação e a Lei de Transparência em Obras Públicas. São duas leis do meu primeiro mandato que, de fato, marcaram, eu diria, não só a minha personalidade de ser um político sério, né, buscar realmente a probidade, ou seja, o bom uso do recurso público, mas, acima de tudo, a responsabilidade do gestor e dos governos com a informação, com a publicidade, com a transparência e também com o dinheiro público. Obra tem que ter início, meio e fim, não só do ponto de vista da economia dos recursos públicos, mas também da responsabilidade do político de não estar prometendo aquilo que ele não tem capacidade de fazer. Então, essas duas leis me honram muito. E agora a gente vai para aquela pimentinha do qual foi aí, o Marco de Jerônimo. Marco de Jerônimo? 3 anos talvez já tem, como o pior governador da Bahia. Se Jerônimo... Isso é muito genérico. Não, vai ser o Marco. Porque, veja, vamos comigo. Eu colocaria como o maior endividador da Bahia. O tempo que ele tem pego dinheiro... vai ser o pior, né? Porque, veja bem, vamos aqui, daqui para trás. Rui Costa, eu não vou nem comentar. Rui, também não vou... Wagner, eu não vou comentar. Né? Paulo Souto, eu fui secretário Paulo Souto. Aí eu posso aqui passar horas falando porque participei do governo dele. E aí você vai para trás, César Borges, fui também superintendente da educação, onde tinha, já citei aqui, Educar para Vencer, Faz Universitário, Aprovado, para não falar tantos outros programas. E aí você vai mais para trás. Antônio Carlos Magalhães, pode ir para Roberto Santos, você pode ir chegar e... Dizem que Mangabeira dizia, né? Pense no absurdo, tem aqui na... Bahia tem, né? Mas veja, são todos que para trás têm a sua história, a sua contribuição. Alguns ícones como Antônio Carlos, outros que podem, né, tentar também estabelecer uma história. Você acabou de botar Jerônimo com um ícone. Do pior. Hoje nós estamos, amanhã, completa 25 meses de Jerônimo no governo da Bahia. Ele tem mais 23, 12 mais 11 desse ano. Ou seja, ele tem menos da metade do tempo para ele poder reverter esse marco. Se ele não conseguir e se aprofundar a crise na educação, na saúde, na segurança, no desenvolvimento econômico do nosso estado, meu irmão, a Bahia está perdendo posições ano a ano para os estados do Nordeste. Estou falando para o Sul e Sudeste. Não. Então, eu diria que o marco vai ser esse. As pessoas já estão só para aprender. Não sou eu que estou dizendo, não. Você me pediu a minha opinião. É muita gente. O que a gente está trazendo. Tem pessoas que não são nem envolvidas com política, né? Mas que dizem assim, gente, eu não estou entendendo o que ele está falando. E alguém chegou para mim e disse, Jerônimo é meio vacilante, né? Ele fala que vai resolver isso quarta-feira, não, já tem uma reunião sexta, não, vai entregar para o mês, e a coisa não acontece. Quando eu faço uma cronologia... Ele começa a perguntar ele essa semana sobre o ICMS do transporte. Ele foi responder, ele foi falar em Brasília, no Confaz, e que isso... O cara é governador da Bahia. Se ele quiser zerar o ICMS, ele manda para a Câmara, para a Assembleia Legislativa, ou baixa um decreto, lá uma portaria da Secretaria de Fazenda, e diz assim, olha, eu quero resolver o problema, ajudar a resolver o problema do transporte. Então é isso, pior governador da Bahia. Uma cronologia rápida de Jerônimo. TCA pegou fogo logo que ele tomou posse. Ele ia entregar o TCA em tempo recorde. TCA saiu na retrasada, pegou fogo de novo. Pegou fogo de novo. E sem data de abertura. Margarete Menezes é ministra da Cultura. Baiana. Imagine se não fosse. Aí você vem para o VLT, que ele viajou para a China pedindo fazer uma playlist aos baianos, fazer uma playlist para levar para os chineses para poder escolher o trem que ia para o VLT. Aí comprou o trem de 10 anos que está parado. 10 anos parado ele comprou o trem. Lá que ninguém usou e está dizendo que trem de 10 anos parados, velhos, serão os trens novos que nós iremos usar aqui, que é a solução para o nosso VLT que ele não fez. Aí você vai à ponte, que está na sondagem, e ele já disse praticamente que já estão colocando os pilares. Ou seja, atribui a solução a Deus. Se Deus quiser. Ele já disse isso em entrevista. Você acha que Deus não quer uma ponte?
Você acha que Deus não vai... Que é isso? Tem muitas outras coisas para se preocupar, assumir a responsabilidade. Né? Vamos lá. Depois da Jack Motors, não, o pior vem a mim... BID. Qual foi a palavra de Jerônimo em relação aos trabalhadores que estavam lá em situação de escravidão em Camaçari? Aquilo é um absurdo. Ora, meu irmão. Absurdo. É brincadeira. E, além da mão de obra escrava, tem a questão de você trazer pessoas de outros países para fazer construção civil, quando a Bahia tem um índice de desemprego no Bahia. Que especialidade é essa na obra? Não era para construir carro, não. É para construir... na obra de construção civil. Tá? Então... E eles que pregam tanto a questão da escravidão, de não sei o quê. Trouxeram pessoas de outros países, como fizeram com os médicos, que era quase a mesma coisa para mim, porque se você vem para aqui, para o Brasil, e não tem uma certa liberdade, você está cesseando essa pessoa, você está, em parte, escravizando ela, e faça coisa normal. Eu não comungo da política de Jerônimo, nada contra Jerônimo, porém, eu vivo na Bahia, eu moro na Bahia, eu sofro da violência, nós sofremos de... Eu hoje, de novo, só saio para shopping e restaurante. E se der 11 horas da noite, eu não saio. Siqueira, eu tenho medo. As pessoas que estão nos assistindo vão estar, logicamente, contaminadas por todas as suas ideologias, preferências, enfim. Mas vamos lá, eu gosto de ir para as coisas que aí não tem ideologia. Claro, ninguém está falando aqui da pessoa. Não. Ninguém está falando aqui. Eu até admito, acho que ele é uma pessoa séria, do ponto de vista das suas intenções, do ponto de vista, talvez, do seu envolvimento. Talvez ele não seja um governador que não se envolva, talvez até como o Rui Costa se envolveu e não assumiu a responsabilidade quando mudou o modal do VLT. Então, acho que Jerônimo não tem isso. Eu sou colega, inclusive, da irmã dele, pessoa que eu estimo muito, que eu considero muito séria também, que é a vereadora Marta Rodrigues. Então, acho que do ponto de vista da integridade da pessoa, não vou entrar no mérito. Agora, Jerônimo está demonstrando que aquilo que nós dissemos em 2022, ao tentar comparar. Uma coisa é projeto, é partido, são propostas, outra coisa também é você analisar e sim. Teve alguém que chegou um dia para mim e disse, Tinoco, você é formado em quê? Administração pública. Você tem pós-graduação, eu sou especialista em políticas públicas, gestão de cidades. Vem cá, Tinoco, por que todo político não tinha que passar por uma escola dessa? Não pode. O sistema democrático está isso. Lembra que Lula foi fazer um teste de analfabetismo? Ou de alfabetismo? Foi. Você foi. E ele disse que tinha orgulho e o primeiro diploma dele era como de presidente. Muito bem. Então, ou seja, até um analfabeto, né, tem que comprovar que ele sabe, é alfabetizado, porque o analfabeto não pode, pela legislação. Fora isso, você tem, a pessoa não precisa ter formação. Mas Jerônimo não estava e nem está preparado para ser governador do estado da Bahia. Essa é uma realidade. E eu vou dizer mais, quem sabe disso também é Wagner, é Rui, que o colocaram aí nessa posição. E hoje estão defendendo uma chapa de 3 governadores, para tentar fazer com que o recall dos dois, tá certo, ainda possa salvar Jerônimo. E vou dizer mais, estão brigando com o PSD porque vão acabar empurrando o Rui Costa para ser candidato a governador, né? E vão tirar Jerônimo dessa... Estão dizendo, não, a prerrogativa de ir para a reeleição. Eles já não querem mais Jerônimo hoje. A classe política não quer Jerônimo hoje. Do lado dele. Isso aí, a classe política do lado deles não quer. Entre eles. Não quer Jerônimo. A cobra de 2 cabeças se mordendo. Eles não conseguem envolver. Está aí tendo dificuldade de resolver problemas na Assembleia, né? Teve dificuldade de intervir sobre a questão da UPB. Então, ele sempre precisa de alguém. E quem entra nisso é Wagner. Rui, lá de Brasília, jogando duro e pesado, porque está com a máquina na mão, né? Com poder, sentado ao lado do presidente, mas poder acaba. Mesmo que seja temporariamente, tá certo? Um dia acaba. E poder não é tudo. Agora, vou dizer, assim, veja o que vai acontecer no início do ano que vem. A gente vai lembrar essa nossa conversa aqui. Não, você vai voltar aqui mas já vezes. É um movimento para tirar Jerônimo. Eles não aguentam mais. Eles estão Geraldinho já foi tirado. Jerônimo vai de tabela. Então, no caso. Meu amigo, quero lhe agradecer pela você estar aqui batendo nosso papo aqui. Espero que você venha mais vezes. O ano para vocês, que é o ano que começa a partir de segunda-feira,
que vocês vão começar a legislar realmente, como chama o ano ímpar, que não tem eleição, mas que é quando começam as eleições para o ano que vem. O senhor tem pretensão em ser candidato a deputado estadual? Rapaz, não posso dizer que eu não tenho pretensão, porque eu já fui candidato, né? Tá, mas eu digo esse ano que vem agora. Mas falando para frente, eu vou focar no meu mandato, esse ano de 2025, quero fazer um bom mandato. Tem muita gente que diz, pô, 4º mandato, eu não vou ser vereador eternamente. Vai ter um dia que o eleitor já não vai querer mais. Já né? disse que vai ser candidato. Ou pode chegar o tempo também Já que eu disse que perceba vai ser candidato. se as minhas propostas. Então eu quero fortalecer o meu mandato, né? Fazer, logicamente, inovar. Você já vai ver na próxima semana, já vou apresentar novos projetos de lei, vou abrir um debate muito grande. Então, 2025 não é ano eleitoral, como você bem disse, é ano ímpar. Não é ano de eleição. Vai ser ano de a gente trabalhar na Câmara, muito trabalho, e deixar para 2026 essa decisão. 2026 a gente vai saber se Tinoco vai ser candidato a deputado estadual ou federal, né? Deixa para 2026. Tá certo. Mas eu tenho uma mosquinha que me disse que você vai ser candidato. Tá bom. E Às se vezes, precisar de ajuda do seu amigo... Quem foi que você falou? A mosquinha me contou. Uma mosquinha? Se precisar da ajuda do seu amigo, que aqui estarei como soldado, para poder ajudar no que for preciso, o senhor, que tem um grande apreço em relação a isso. Mais uma vez, quero agradecer a sua presença, Tinoco. Sei que o tempo é corrido, sei que a gente poderia ficar aqui horas e horas batendo papo sobre vários assuntos, mas espero que na próxima chamar para a gente bater um papo. Você que é Bahia, doente, com o Theo, eu estou organizando para fazer uma resenha esportiva aqui, a gente botar um jogo do Bahia aqui, fazer um bate-papo sobre futebol, porque é um dos projetos que a gente tem aqui, junto com o Qual Foi Aí, para bater um papo sobre, não só sobre política, porque eu acho que política é uma bolha, mas a gente distrair um pouco, que o seu eleitor conheça o Tinoco torcedor, né? Diz assim, pô, tá ali falando de futebol, vai ser uma coisa legal. Dia 1º de fevereiro estarei na Fonte Nova, Bavi 500. Pois é, Bavi 500. Então, o que eu quero trazer é o político, não, eu quero trazer o torcedor, que está político, para bater papo. Aí eu trago você, trago o Anderson, vai bater o papo aqui, trago outro que seja Vitória. A gente vai fazer uma resenha esportiva com personalidades que são da política, para as pessoas conhecerem, porque eu acho que a gente precisa trazer essa imagem, que as pessoas olham para você de paletó e gravata da câmera, nossa, o vereador fica até com medo. Vou até propor tirar a gravata, viu? É uma boa. Tô antecipando aqui, tô falando sério mesmo. Boa, porque isso tá no regimento, é uma coisa totalmente ultrapassada. Acho desnecessário uma gravata. E vou dar mais detalhes na próxima semana. Pronto, aí tá vendo? Vou fazer o furo aí de reportagem aí, vai propor isso aí. E realmente fazer uma resenha esportiva com personalidades para falar, não necessariamente são profissionais, mas falar, trazer amigos, bater papo, tomar uma cerveja, bater um papo, fazer uma resenha no jogo esportivo, para trazer um pouco essa leveza, porque eu às vezes olho a população, olhar o parlamentar com certo medo, com certo respeito, e o parlamentar levando o povo. E eu acho que isso vai ajudar a aproximar um pouco mais do povo. Mais uma vez, obrigado. Meus amigos, muito obrigado. Hoje com Cláudio Tinoco, no nosso Qual Foi Aí. E aqui você pode se despedir na Câmara da Verdade, por assim dizer. Olha, muito obrigado, Siqueira. Obrigado pela oportunidade. Foi uma conversa muito, eu diria, proveitosa, porque essa liberdade da gente falar, da gente conversar, é muito estimulante para a gente. Espero voltar, estarei à sua disposição, mas também agradecendo a todos vocês que estarão assistindo a essa entrevista. Deixo aqui também as minhas redes sociais, o @ClaudiTinoco, tanto no Instagram quanto o Cláudio Tinoco Oficial no Facebook. A gente tem os nossos canais de atuação na Câmara Municipal, o nosso gabinete é um gabinete aberto, então vocês que queiram participar, mandando sugestões, fazendo as críticas, fiquem à vontade para que a gente possa interagir nesse novo mandato. Temos 4 anos pela frente e que a gente possa seguir trabalhando, não só pela nossa cidade, mas também pelos cidadãos soteropolitanos. Obrigado, amigo. Muito obrigado a vocês. Até a próxima. Yeah.